Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui com o nosso culto de oração, estudo da Palavra de Deus, para este momento tão especial. Quero lembrar da aniversário da irmã Nina, que foi esta semana. Quero lembrar também motivos de orações, além de agradecer pela irmã Nina, a irmã Paulina também aniversariou semana passada. Quero lembrar a irmã Márcia Barros, ela está enlutada com a perda de um irmão, e essa irmã vem sofrendo muitas perdas na sua família, e isso tem ferido muito a vida, o emocional, os sentimentos daquela irmã e da família. Então, a nossa oração também pela Shirley, também familiar, da irmã Márcia, cunhada, me parece, Eu tive no sepultamento do moço, eu acho que é cunhada dela, assim, E essa irmã está sofrendo muito, tem procurado fazer contato com ela, não tenho conseguido. A Shirley, a irmã Márcia, eu tenho conversado com ela de vez em quando. Irmão Amilson, vamos orar pela família da irmã Márcia. Vamos orar pela igreja. Vamos orar pelos irmãos que estão, neste momento, passando por alguns contratempos, sem nos esquecer da família do nosso saudoso pastor. Já passaram de 30 dias, mas nem assim nós devemos esquecer de orar em favor desses irmãos. Ficar falando muito faz a ferida doer, Ferida, quanto menos bater, melhor. Nós vamos orando e pedindo para Deus e abençoando e distanciando os irmãos, bem como a igreja, dos traumas desse acontecimento. Nós precisamos nos afastar dos problemas, sem fugir deles, mas ir superando a cada dia. Então a nossa oração é sempre importante para momentos como esses. Eu vou soltar aqui uma canção que os irmãos talvez gostem, Eu imagino que sim. E após esta canção nós estaremos lendo uma porção da Palavra de Deus e refletindo sobre o nosso estudo bíblico desta noite. Vou botar aqui o som um pouquinho mais alto. É o pensamento do texto de reflexão que vamos fazer nesse momento, que está em 2 Reis, capítulo 6, os versos de 15 a 18, que assim nos diz: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos deste moço, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Elias. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe. Hoje me enviaram uma mensagem,
pensamento, umas frases que as pessoas vão construindo à luz, né, dos fatos, e algumas delas são valiosas e expressam muitas verdades. E o que é que essa frase dizia? Ela dizia que o diabo veio conversar com Jesus, né? O que não é verdade, né? O que não é verdade. Mas ele diz para Jesus: olha, viu? Eu mandei esse negócio aí, esse negócio chinês aí, fechei as igrejas todas. Aí Jesus falou: vem cá, mas você não viu quantas igrejas eu abri? Uma em cada lar. Isso você não viu. Então, meus irmãos, são verdades. São verdades que nos edificam. Porque cada golpe que o mal te dá contra o bem, ele tem uma derrota. Porque o bem, ele é o bem. Não vai mudar nunca. O bem nunca deixará de ser o bem. E aqui está um registro dessa natureza. O exército do rei da Síria sempre perdia campo para Israel. Os sírios até hoje estão lá fazendo uma guerra que não tem mais fim, né? Um ditador que não se convence que está no caminho errado. Então, o rei da Síria reuniu o seu exército, lá, o seu primeiro escalão, e disse: quem é de vocês aqui que está trabalhando contra nós, indo dizer para o exército de Israel quando nós vamos atacá-los? Então teve alguém ali que disse: não é essa não. É um camarada que eles têm lá, que descobre as coisas. É isso mesmo? É. Quem é esse camarada? Elias, profeta Elias. Ih, rapaz, deixa ele comigo. Vamos acabar com esse camarada. Então o rei da Síria procurou se informar e descobriu onde o profeta Elias estava. Né? Ele estava. E cercou a cidade, com cavalos, um batalhão tremendo, para prender e matar um homem. Irmãos, viram como o diabo é fraco? Como que ele é medroso? Um servo de Deus coloca o exército do diabo em crise. Para ver. E o Geazi, que era o assessor de Elias, ele acordou cedo e olhou e disse: meu Deus, estamos perdidos. E foi lá, talvez acordou até o Elias, né? Ele: o que foi, rapaz? A cidade está cercada. Como que vai ser? E o Elias levantou-se, olhou e disse: rapaz, olha lá, olha o exército de Deus lá. Você não consegue ver aquilo não? Disse: não consigo ver nada. Aí Elias orou, disse: Deus, abre os olhos desse moço, para que ele veja o teu exército, os teus anjos ao nosso redor. E Deus abriu os olhos do Geazi. E quando o Geazi olhou, ele viu uma multidão de anjos, exército de Deus, cavalo de fogo. Então, ele ficou animado, ele ficou confortado. E o resto do texto que os irmãos podem ler em casa, que o nosso espaço aqui é pequeno, vai nos dizer o que Elias fez com aquela multidão que estava ali para desterrá-lo. Então, meus irmãos, nós sempre vivemos assim. A Igreja de Cristo sempre viveu assim, sendo alvo de ataques do inimigo. A minha esperança é que nenhum de nós desistamos. Bom, já que os crentes são perseguidos, vou pular desse barco, vou ficar do outro lado para não ser perseguido mais. Ah, é? Você já viu coisa ruim ser perseguida? Você já viu árvore que não tem fruto ser apedrejada?
É assim que é a igreja de Cristo, é assim que nós somos. Então, nós precisamos dar graças a Deus por isso, que nós somos os melhores. E quem diz isso não sou eu, nem são os irmãos, é o inimigo. É o diabo quem diz: vocês são os melhores e eu tenho medo de vocês. Por isso nos ataca. Por isso essas enfermidades fajutas estão aí batendo a nossa porta. Mas sem nenhum efeito, não vai conseguir nada. Não vai conseguir. Porque eles estão se levantando contra o exército de Deus. E nós temos carros de fogo para desterrar tudo isso. E nós estamos vencendo. Estamos superando pela fé, pela persistência, pela oração. E os irmãos têm a certeza que o Senhor está preparando coisas grandes para o seu povo, para o Brasil, para o nosso presidente, que procura fazer as coisas no temor do Senhor. Que as lutas que enfrentamos jamais serão capazes de nos desterrar, salvo que sejamos como Geazi, que não tinha olhos de Deus, olhos da fé, para enxergar a vitória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Mais um pouquinho de Feliciano Amaral para encerrar. Deus amado, nos despeça dessa noite com a tua bênção, que a tua palavra possa penetrar na vida do teu povo, da tua igreja que está em seus lares ouvindo a palavra, mas que muitos irmãos, com seus familiares, estejamos sendo abençoados. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, domingo, dia do pastor. Foi dia 8, mais meio de semana. Então, domingo à noite. Pela manhã, a escola bíblica. Pelo calendário da igreja seria o dia da assembleia. Mas estamos à distância. Não estamos tendo nenhuma reunião. E muito menos deliberativas. Reuniões, né, deliberativas. Então, já conversei com a irmã Luci. E estamos arquitetando para a noite de domingo, o dia do pastor. Espero que os irmãos se mobilizem. Estejam atentos, a irmã Luci deve nos solicitar para que nos unamos a ela para uma comemoração que glorifique o nome de Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite.